Presidente, eu trago dois assuntos no dia de hoje. Um deles, eu gostaria de registrar a nossa perplexidade com relação à conduta da Anvisa. Porque poucos dias atrás, a entrada em vigor do Decreto Legislativo número 273 de 2014, aprovado nesta Casa Legislativa, no dia 2 de setembro passado, e que liberou a venda de inibidores de apetite, ignorou a decisão do Parlamento brasileiro e editou uma nova resolução, a RDC número 50 de 2014, a qual recupera parte do teor da resolução, entre aspas, a RDC número 52 de 2011, a mesma que fora sustada por nós, senador Figueiró, neste plenário do Senado Federal. Vejam bem, senhoras e senhores senadores, estamos adiante de uma grave denúncia. A Anvisa, com a publicação desta nova resolução, repito, a RDC número 50 de 2014, não se conformou com a deliberação congressual. Ignorou o posicionamento do Parlamento brasileiro, desrespeitando, assim, o princípio da independência e harmonia entre os poderes. Repito, a Anvisa contrariou a decisão do Legislativo e agiu em outra frente para impedir que o decreto do Congresso Nacional valha na prática. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. Gostaria, portanto, de registrar que já estou entrando com um novo projeto de decreto legislativo, objetivando sustar essa nova resolução da Anvisa e que vou requerer a convocação do ministro de Estado da Saúde para, pessoalmente, prestar informações acerca da matéria. E, por último, peço, diante da importância desta denúncia, o apoio fundamental de todos os demais parlamentares, para que juntos possamos lutar contra esta afronta ao poder legislativo do Congresso, ao poder legítimo do Congresso Nacional, e que utilizemos de todos os meios possíveis para que estejam à nossa disposição para, mais uma vez, sustar a nova resolução editada pela Anvisa e que a autarquia respeite as decisões oriundas do Parlamento Federal. Então, senhora Presidente, tenho recebido inúmeros twitters dizendo de que adiantou tanto a luta, nós continuamos morrendo porque não temos acesso às medicações. A Anvisa burlou, a legislação, trocou uma resolução por outra que surtem praticamente os mesmos efeitos. Então, eu acho que está mais do que na hora de que as decisões do Parlamento sejam respeitadas, por mais que discordantes do Poder Executivo ou do Legislativo. Mas vou ao discurso que vou proferir na tarde de hoje, senhora Presidente e senhores senadores. Creio não ser novidade dizer que Sergipe é o menor estado da Federação. Com extensão de quase 22 mil quilômetros quadrados, ele possui 0,25% do território brasileiro e corresponde a menos de 1/10 da área do estado de São Paulo. O que talvez cause surpresa é o fato de Sergipe ser, com uma área tão modesta, o 6º maior produtor de laranja do país. Talvez cause surpresa ainda maior nosso estado ocupar o 3º lugar na exportação de suco congelado de laranja, depois de São Paulo e Paraná. Nossos laranjais são apenas um exemplo da força que a agricultura vem ganhando no estado. Sergipe é pequeno nas dimensões, mas grande no potencial para a agricultura. E é sobre ela, a agricultura sergipana, que eu gostaria de falar hoje. Senhoras senadoras, senhores senadores, peço licença para comentar um pouco mais sobre os laranjais do nosso estado. A produção de laranja em Sergipe concentra-se principalmente em 14 municípios distribuídos pelas regiões do Agreste, de Lagarto, do Litoral Sul e do Sertão do Rio Real. Arauá, Buquim, Cristinápolis, Estância, Itapuranga da Ajuda, Itabaianinha, Indiaroba, Lagarto, Pedrinhas, Riachão do Dantas, Salgado, Santa Luzia do Itaim, Tomar do Jeru e Umbaúba são as municipalidades que sustentam a produção sergipana de laranjas e muito nos orgulho.
Senhora Presidente, até 2012, Sergipe ocupava a 5ª posição entre os maiores produtores de laranja no Brasil, com 822 mil toneladas colhidas. A situação mudou em 2013. A seca castigou bastante nossas plantações e enxugou a produção do Estado em cerca de 24%. Com menos laranjas, murchou a exportação de suco. Éramos donos de 5% do mercado exportador, agora nossa participação é de pouco mais de 2%. Ainda assim, segundo as estimativas do IBGE, devemos colher mais de 625 mil toneladas de laranja esse ano. É a segunda maior safra do Nordeste, equivalendo a 37% da produção regional. Somente as plantações da Bahia, um estado com 25 vezes maior do que o tamanho de Sergipe, produzirão mais laranjas do que nossos pomares. Não fosse a seca, sem dúvida, teríamos resultados muito melhores. Senhoras senadoras e senhores senadores, Sergipe não se resume, porém, a um imenso laranjal. Outras culturas também se destacam em nosso setor agrícola. Culturas como a cana-de-açúcar e o milho, a cana-de-açúcar da região do nosso prefeito Ezequiel, lá de Capela. A cana-de-açúcar sergipana deve apresentar, no próximo ano, seu segundo melhor resultado depois de 2005. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, estima uma safra de quase 2,5 milhões de toneladas de cana para o período de 2014 a 2015. Isso significa um aumento de produção de 7% em relação à safra atual e de 75% nos últimos 10 anos. Um bom resultado, mesmo se considerarmos a seca ocorrida na safra 2012-2013, que fez a produção de cana diminuir 13% no ano passado. O volume de açúcar e etanol, por sua vez, deve acompanhar a evolução da safra canavieira e crescer em torno de 7% no ano que vem. O açúcar deve atingir um resultado de quase 118 mil toneladas, enquanto 115 milhões de litros de etanol deverão sair das usinas em Sergipe para abastecer o mercado. Tanto o açúcar quanto o etanol apresentaram um aumento expressivo em seus resultados nos últimos 10 anos. A produção de açúcar cresceu 130% em uma década, enquanto o volume produzido de etanol ampliou-se em 152% no mesmo período. Não somos os maiores produtores de cana do Nordeste, mas os números de Sergipe demonstram o quanto nossos canaviais têm progredido. Senhor Presidente, se a produção de cana em Sergipe tem avançado em bom ritmo, a produção de milho tem evoluído de maneira espetacular. Segundo os dados da CONAB, Sergipe produziu 166 mil toneladas de milho na safra 2004-2005. Hoje, 10 anos depois, a lavoura sergipana deverá produzir mais de 1 milhão de toneladas de milho. Estou falando de um crescimento de mais de 500% na produção. Se fizéssemos uma fila de caminhões com a safra deste ano, ela teria 616 quilômetros de comprimento. Partindo de Aracaju, essa fila atravessaria Alagoas, Pernambuco e terminaria em João Pessoa, na Paraíba. Uma expansão fantástica, senador Figueiró, nos resultados do cultivo de milho em nosso estado. A partir de dados e estimativas da CONAB, é fácil compreender como ocorreu um aumento tão grande na produção de milho em Sergipe. Entre 2004 e 2014, a área destinada às plantações de milho no estado aumentou de 127 mil para quase 227 mil hectares. Senador Cacá, pedia só, estou prestando muita atenção no que Vossa Excelência está dizendo e dos dilemas que os agricultores do seu estado, Sergipe, e de outras regiões do Nordeste, também do sul do país, vivem. Apenas para anunciar, porque está um grupo grande de estudantes do Instituto de Ensino Nuno Alvarez Felizardo Júnior, do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. Então, a vocês todos, professores e orientadores, bem-vindos, jovens, meninas e meninos. Quem está falando é o senador Cacá Andrade, que é do PDT do estado de Sergipe.
Então, muito obrigada, senador, e desculpe a interrupção. Senadora, é sempre importante, e há poucos dias atrás a gente fez aqui um pronunciamento no Senado sobre exatamente como uma forma de estimular a participação política do jovem, a participação do jovem na política. E é sempre bem-vindo quando os jovens vêm aqui para ver o nosso trabalho e para que vão pegando gosto pela política, porque a política também é local de gente séria. Eu estou falando do crescimento de 500% na produção. Se fizéssemos uma fila de caminhões com a safra deste ano, eu já estou a repetir. Bom, a partir de dados e estimativas da Conab, é fácil compreender como ocorreu um aumento tão grande na produção de milho em Sergipe. No mesmo período, a produtividade do milho sergipano saltou de 1.300 para 4.670 quilos por hectare. Isso representa uma expansão de 259% em 10 anos. Em se confirmando a produção estimada para este ano, Sergipe será o terceiro maior produtor de milho do Nordeste, com 14% da safra regional. Somos gratos aos municípios de Carira, Frei Paulo, Poço Verde e Simão Dias, que foram o palco inicial desta proeza, que hoje se estende por diversos municípios do nosso sertão, como Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, a terra em que me criei, Canhoba, Itabi, Graco Cardoso, Porto da Folha, Nossa Senhora Aparecida, Ribeirópolis, dentre outros. Tais resultados reforçam o otimismo quanto ao potencial agrícola de Sergipe, um potencial que começa a ser explorado em outras frentes, como as culturas do cacau e cupuaçu. A produção de cacau em Sergipe, apesar de incipiente, tem perspectivas muito animadoras. Nossos cacaueiros produzem de 110 a 120 arrobas de sementes secas por hectare ao ano, enquanto as plantações da Bahia, maior produtor nacional, proporcionam àquele estado apenas 30 arrobas por hectare a cada 12 meses. Com o preço em alta, paga-se cerca de $3.000 por tonelada. O cacau se apresenta como uma alternativa economicamente promissora para os agricultores sergipanos. De forma similar, a cultura do cupuaçu ainda é um embrião em Sergipe. Muito valorizada por sua polpa, esta fruta é vulnerável a um menor número de pragas. Assim, requer menos insumos para ser cultivada, o que reduz os custos de plantio e a torna mais atraente do ponto de vista econômico. Senhoras senadoras, senhores senadores, não foram poucos os exemplos que apresentei aqui para mostrar a aptidão de Sergipe para a agricultura, pois venho dizer-lhes que podemos ir muito além do que já fizemos no Estado. A chave para isso é a irrigação. Com a irrigação, poderemos ampliar a fruticultura em Sergipe. Poderemos expandir as culturas de manga, goiaba, acerola, que hoje se restringem ao meu querido município de Canindé de São Francisco. Poderemos criar mais empregos e abastecer as casas de milhares de pessoas que atualmente são atendidas por caminhões-pipa, embora vivam próximas ao Rio São Francisco, ao nosso velho Chico. Senhor presidente, senhora presidente, irrigação em Sergipe já tem um nome: Canal de Xingó. Esta obra, de pouco mais de 300 quilômetros, irá abastecer os municípios de Paulo Afonso, Santa Brígida na Bahia, e de Canindé de São Francisco, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo e Porto da Folha. São os municípios do Alto Sertão sergipano, que apesar de estarem próximos ao Rio São Francisco, o seu interior é abastecido com água de caminhão-pipa. E olha que nós estamos falando no ano 2014. Esses municípios transformando a vida de mais de 130 mil pessoas em nosso estado. Então, essa obra do Canal do Xingó, uma obra que já se arrasta há muitos anos, com projetos, sinalizaram agora que vão contratar o projeto, mas é a redenção, é a forma de que o sertanejo possa viver com dignidade no sertão, é você levando água. Sem água não existe desenvolvimento no nosso sertão. Espera-se que o Canal de Xingó traga 100 mil novos empregos aos municípios que acabei de mencionar. Além disso, há a expectativa de um aumento de 63% no PIB da região alcançada pela obra, até o ano de 2040. Com a irrigação, será possível cultivar frutas durante o ano inteiro, e não apenas entre os meses de maio e setembro, como ocorre agora.
O canal de Xingó impulsionará ainda mais a plantação de milho e estimulará o plantio de feijão naquela parte do estado. Enfim, transformará uma terra seca em um verdadeiro Éden. Otimismo da minha parte. Senhoras senadoras e senhores senadores, a produção agrícola de Sergipe tem quase tudo para crescer de forma ainda mais acelerada. Determinação, capacidade e vontade sobejam no nosso estado, pelo nosso povo, na nossa terra tão generosa, boa e fértil. Água é o que nos falta. Água para a população do sertão e para a lavoura. Estamos sedentos do canal do Xingó. Estamos sedentos por contribuir ainda mais para a prosperidade da agricultura brasileira. Era o que eu tinha a dizer, senhora presidente, senhores senadores. Muito obrigado. Senhor senador, me permita uma parte? Com muito prazer, senador Figueiredo. Senhor senador Cacé de Andrade, eu, com muito prazer, tomo a palavra para dizer alguma coisa a Vossa Excelência. Primeiramente, eu quero estender a minha solidariedade à sua decisão de apresentar uma proposta de decreto legislativo no sentido de restabelecer uma decisão desta Casa que foi desrespeitada pela Anvisa. Eu me recordo das discussões que ocorreram na ocasião, por parte dos senhores senadores. A maioria a favor da aprovação do decreto legislativo. Outros fizeram ponderações a respeito de manter a decisão da Anvisa. Mas confesso a Vossa Excelência que, da oitiva que tive das palavras de todos os senadores que discursaram a respeito na época, eu cheguei à conclusão de que realmente o decreto legislativo dessa Casa deveria preponderar pelas razões justificadas que apresentaram. E agora Vossa Excelência traz dessa tribuna uma justa revolta, dizendo que a Anvisa, por um ato ofensivo à legitimidade do Poder Legislativo, tinha restabelecido aquele ato que proibia inibidores aqui no nosso país. Eu quero dizer a Vossa Excelência que me somo às palavras e o gesto que acaba de pronunciar dessa tribuna e espero que o Senado da República, o Congresso Nacional como um todo, mais uma vez afirme às autoridades de saúde desse país que esse poder deve ser respeitado em suas decisões. Mas também gostaria, senhor senador Cacá de Andrade, de manifestar um grande apreço que eu tenho pelo seu Estado. Eu não o conheço. Aliás, são 2 estados do nosso país que eu não tive a honra de conhecê-los, a não ser pelas manifestações de seus ilustres representantes e também pelo que eu ouço da imprensa. Conforme eu manifestei a Vossa Excelência, que estava em companhia do eminente prefeito de Capela, que presto a Sua Excelência, senhor prefeito, meu respeito e as minhas homenagens, que eu tive grandes amigos do Sergipe. Primeiro, foi ainda nos tempos escolares. O Getúlio Sávio Sobral, do qual eu tenho uma memória muito agradável. E o outro foi José Garcia Neto, que foi governador do meu estado. Grande governador, grande parlamentar quando foi aqui no Congresso Nacional. Deixou-me uma impressão imemorável. Tenho profundo respeito por ele, né? E na figura deles eu presto a minha homenagem a esse grande Estado que Vossa Excelência representa nesse instante com tanto brilho, com tanta inteligência. E que as chuvas voltam a cair sobre o seu Estado, para florescer os nossos laranjais, né? E para que nós tenhamos, além do suco, o sabor da laranja. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador. Eu também não conheço o vosso estado. A gente vai fazer uma permuta para a gente conhecer, né? Eu conheço o vosso estado e o senhor conhece o nosso. Então, está feito o convite para que o senhor, né, nos dê a honra de conhecer o nosso estado
E muito obrigado pela sua valorosa colaboração ao nosso humilde pronunciamento aqui. Muito obrigado. Cumprimentos também, senador Cacá Andrade, pela questão relacionada a essa questão relativa aos inibidores de apetite. Parece que nós estamos numa situação de a vaca não reconhecer o bezerro. A judicialização da política, a judicialização da saúde, nós tomamos decisões aqui que não são respeitadas. Eu penso que isso desequilibra o próprio processo democrático. Houve uma decisão aqui desta Casa, do Senado Federal, passou pela Câmara, decidida por, digamos, não pressão, mas por solicitação da sociedade. Até dentro da área médica há a recomendação de que esses medicamentos fazem parte do processo daquelas pessoas que ou não podem submeter a uma cirurgia bariátrica ou outra semelhante, ou também não tem condições o organismo de fazer regimes para emagrecer, e agravam-se problemas de ordem cardiovascular por conta da obesidade. Então, ela tem vários elementos que os próprios médicos defendem o uso desses moderadores. Então, nós não entendemos a razão pela qual a Anvisa não acolheu uma determinação desta Casa. E Vossa Excelência toma o caminho adequado, que é o caminho da lei. Cumprimentos ao senhor.